Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. Sky, isso! Agora corre! Amor! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h22. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques. Tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência mesmo. Participe, interage conosco, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladíssimo nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, agora nossa live pelo Facebook, então não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, siga muito bem informado com o Band News Manaus desta terça-feira, 6 de outubro de 2020, já depois de muita chuva, o tempo deu uma esfriada, 21 graus é a temperatura de momento, pelo menos aqui no site da Clima Tempo. Já esfriou, já esquentou, já fizemos atividade física. Só esfriou. Esfriou. Ah, tá, é verdade. Desde a madrugada, a primeira a chegar na rádio, eu, presente, fazendo aquela atividade física básica, subindo 20 degraus aqui do prédio. 20 andares. 20 andares, né? 20 degraus, louca, né? 20 andares aqui do prédio, de 20 andares, porque a gente fica localizado no último andar. Mas é isso, gente. Já fiz o meu exercício de hoje, já cumpri minha meta. Tá pago, né? Agora de hoje, descer, né? Descer não. Descer agora é de elevador. Estávamos sem energia elétrica na madrugada devido à forte chuva, que causou, sim, estragos na capital amazonense, por mais que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não tenham registrado, que já falaram por meio da assessoria, mas teve estragos, sim, na capital amazonense, no bairro Japim. Daqui a pouquinho a gente coloca as imagens do que aconteceu por lá, telhas, casas destelhadas, caindo em cima de carro, atingindo a fiação e tudo mais, infelizmente causando esse transtorno à capital amazonense. Quando está muito quente, são os carros que começam a pegar fogo. Ontem teve 2 situações, um carro na Avenida Jacira Reis, que tinha acabado de sair da oficina. A mulher ficou tão zangada culpando o pessoal da oficina, de meu carro acabou de sair da oficina, como é que pode? Só deu tempo dela sair do carro e o carro pegar fogo. E a outra situação aconteceu num ônibus do transporte coletivo na Avenida Altasmirim, nas proximidades da Global Green. Isso. O ônibus da empresa Açaí. Ele ficou só a carcaça. Por pouco, tinha 40 pessoas, passageiros dentro desse ônibus. Não aconteceu nada, ninguém saiu ferido, apenas os danos materiais. Então, vai para a contabilidade. Mais um ônibus que os passageiros, os usuários do transporte coletivo perdem na capital amazonense. Quando chove, isso impacta no trânsito. Muitos acidentes acontecendo também na capital amazonense. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. E quando faz sol, são os carros pipocando. Ainda há pouco a gente estava falando, né, da atenção que a gente tem que ter
com o carro, né? Sem dúvida. E Não é fácil. prestar essa atenção no ponteiro lá. Alguns carros avisam, né? Outros não. Você tem Outros que mais ficar, antigos. você tem que ficar atento ali no ponteiro. Passou, começou a ficar no Começa a vermelho, esquentar, né? pare o seu Falta veículo. de água, mangueira quebrada, rachada, radiador bomba furado. d'água. Acontece de tudo, gente, quando a gente está nesse período de verão amazônico. Por isso que a gente tem que ter atenção redobrada para os nossos veículos. Não é fácil. Vamos lá, portanto, aos destaques de hoje. A distribuição de vacina contra a Covid-19 deve ter planejamento o mais rápido possível, diz especialista. Detalhes com Cindy Lopes. As vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Amazonas no mês de janeiro de 2021. A informação já havia sido dada pelo governador do estado, Wilson Lima, no domingo, após ele ter se reunido com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para o médico infectologista Julival Ribeiro, é importante que o governo se prepare o quanto antes na elaboração de um plano para a vacinação da população e destaca que até lá é preciso ter paciência. Nós temos que manter as medidas preventivas, que na realidade nós não sabemos ainda quando essa pandemia vai acabar. E o mais importante em relação à vacina é que todos nós temos que ter paciência, porque nós precisamos de uma vacina segura. E precisamos entender que a vacina vindo é prioridade profissionais de saúde e idosos. Aí logo em seguida tem os outros grupos de prioridade, aí vem a gente. Não tem jeito, gente. Tem que ter paciência. Na matéria mesmo da CID, eu escutei logo cedo, colocando aqui para os nossos ouvintes na madrugada, ele fala isso. A gente tem que ter paciência, um momento de paciência. Que bom que a vacina vem já a partir de janeiro, mas ainda não vai ser toda a população que vai ser atingida, que vai ser imunizada. Primeiro os grupos prioritários, aí logo em seguida as outras classes e toda a população amazonense. A gente tem que ter mesmo paciência com isso. E as mortes, a gente continua falando de Covid, as mortes por Covid-19 é tema de livro, aqui em Manaus. Quem tem os detalhes é a Gabriele Moura. O estudo para a obra Os Desaparecidos da Covid-19 foi feito durante os primeiros 6 meses da pandemia em Manaus e alerta a quantidade de mortes pela doença. A publicação aborda temas relacionados a mortes em excesso e a desinformação durante a pandemia de Covid-19 no Amazonas a partir de leitura das ciências humanas. O número de óbitos pelo coronavírus no estado passa de 4.000, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde FVS, mas pode ser maior, como explica o epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, Gesen Orellana. Essa foi uma das posições, da diretora-presidente da FVS, nos dando razão em relação a vários outros problemas. Na última semana, o governador Wilson Lima, do PSC, decidiu reabrir os centros de atenção integral à criança, os CAICs, e de atenção integral à melhor idade, os CAIMs, como referência para a doença em crianças e idosos. O sistema penitenciário de Roraima deve garantir a separação de gênero das pessoas condenadas e que elas sejam direcionadas para prédios conforme a autodeclaração. A determinação foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, durante sessão do plenário virtual. A medida permite que lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou travestis condenados e privados de liberdade possam cumprir as penas em locais apropriados ao gênero autodeclarado. A ideia é beneficiar principalmente as mulheres trans que sofrem graves situações de violência e discriminação dentro dos presídios masculinos. O Conselho Nacional de Educação deve aprovar hoje uma resolução que autoriza o ensino remoto nas escolas até o fim de 2021. O órgão ainda recomenda que as escolas não deem falta aos alunos durante a pandemia e desaconselha a reprovação neste ano. A ideia é permitir que as redes de ensino possam reorganizar os calendários com a reposição de aulas perdidas e avaliações. Política, com Rosiane Carvalho. 8h30, vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Rose, muito bom dia. A gente não consegue ouvir a Rose. Deve estar multado aí, né, Rose? Sim, o áudio tá... Agora sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia para os ouvintes e minhas saudações aí à nossa colega Samara
subindo 20 andares, Samara. Meu Deus, eu já pensei nessa possibilidade de desistir sempre que eu vou aí na difusora. E bom dia, Rose. Nossos repórteres fizeram uma contabilidade aqui, 354 degraus. É pouco? Meu Deus. E super bem, né? Com fôlego, né? Realmente uma atleta. Com certeza. Vamos lá, os nossos assuntos de política, abrindo aqui a segunda semana de rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. O Exclusiva recebeu ontem Davi Almeida, do partido Avante. A gente vai aqui ouvir um pouco do que foi tratado na entrevista. Candidato, por que o senhor considera que a sua candidatura merece o voto deles? Por que o senhor merece e Manaus precisa de ter um prefeito como Davi Almeida? E agora eu coloco meu nome à disposição da Prefeitura de Manaus para que a Prefeitura analise tudo aquilo que eu fiz. Porque eu sou candidato a prefeito de Manaus. Eu não pedi para ser governador interino e eu vi que, como governador, o cargo de executivo é o lugar certo para você melhorar a vida das pessoas. E em pouco mais de 4 meses, eu obtive resultados que governadores não obtiveram em 4 anos de mandato. Eu fiz mais pelos professores com relação ao pagamento, ao reconhecimento e à valorização dos professores em 4 meses do que os governadores que fizeram em 4 anos. Eu asfaltei mais ramais em 4 meses do que governadores asfaltaram em 4 anos. Eu promovi mais policiais militares, para que você tenha uma ideia, se promoviam 300 policiais militares por ano. De uma só vez eu promovi 2.783. Eu fiz mais do que governadores em mandatos inteiros. Na saúde eu tirei centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas da fila. Foi na minha administração que o Amazonas ficou livre da febre aftosa, que nós liberamos o plantio de soja no sul do Amazonas. Foi na nossa administração que nós recuperamos a arrecadação do Estado, que nós valorizamos os professores desse Estado. E por tudo isso, eu me coloco à disposição da população da cidade de Manaus. O senhor tem sido apontado em vários locais de bastidores, às vezes também em público, como alguém que é candidato do governador Wilson Lima, um candidato apoiado pelo governo. É sim ou não? O senhor recebe apoio de grupos ou de parte de pessoas que estão ligadas ao governo Wilson Lima? Segunda pergunta, como o senhor avalia o governo Wilson Lima? Em 2017 eu estava contra todos os governadores e ex-governadores. Em 2018 eu estava contra todos os ex-governadores, inclusive o Wilson Lima. Rosene, o Wilson Lima era funcionário do Amazonino, era nomeado pelo Amazonino. O Wilson Lima é uma criação de marketing da equipe do Wilson Lima para dividir os votos, o que naquela época se chamava de Novo. Eu vou te afirmar que eu alertei o povo do estado do Amazonas com relação ao risco de se eleger alguém que não tinha experiência e o preparo para assumir o cargo de governador. Eu anunciei tudo isso. O Amazonas hoje paga com prantos, com luto e com dor o erro de uma escolha. Um governo totalmente desacreditado, sem resultados, sinceramente, não teria desfecho diferente do que está acontecendo. Eu não tenho apoio de nenhuma máquina, inclusive eu não tenho nem de prefeitura, nem de governo. Estou contra todos os prefeitos e ex-prefeitos, contra todos os ex-governadores e o atual governador. Agora, voto, quem quiser votar em mim, que seja bem-vindo. E o Wilson Lima foi uma criação do Amazonino, funcionário do Amazonino. Não tenho nenhuma ligação com ele, muito menos com estruturas. Isso foi só um pouco do que foi tratado, do que ele respondeu. Tem muito mais, né, Rose? Sim, ele tratou sobre vários assuntos. Eu achei interessante que o Davi Almeida, ao longo da entrevista, ele repetiu várias vezes uma promessa de ampliar em mais de 7 mil vagas, já nos primeiros meses de governo dele, a quantidade de crianças em creches, que é um tema que já vem carregado algumas eleições, com promessas que não foram cumpridas, né, por ex-gestores, pelos últimos ex-prefeitos. E ele ataca esse tema de promessa não cumprida, muitos prometeram também, não cumpriram, ele vai e traz também essa promessa para o eleitor. Mais de 7 mil vagas, repetiu várias vezes, né, de creche, que é um problema. Tanto para a educação, né, para a educação infantil, esse início da entrada da criança, para poder se preparar para a alfabetização, mas também um problema de mercado de trabalho, né? Manaus hoje tem muitas famílias que são chefiadas por mulheres que têm seríssimas dificuldades para entrar no mercado de trabalho em função da falta de vaga de creches e uma adequação, né, desses horários que estejam de acordo com o mercado de trabalho também, né? Então, é um problema realmente muito sério.
e ele ataca, entre outras promessas de campanha. Acho que ele pegou várias vezes nesse assunto, assim como o Nicolau, por exemplo, fala várias vezes da questão lá de ampliar, né, o acesso à saúde básica. Bom, um outro detalhe é que ele vai para a provocação, claro, diz que o amazonino é um candidato off, dá esse apelido aí para o candidato amazonino Mendes, que lidera as pesquisas, e se defende aí das situações que têm aparecido como críticas à gestão dele, né, porque ele teve interino no governo do estado do Amazonas, dizendo que são movimentações de adversários que não conseguem lidar com o fato, no entendimento do Davi Almeida, que ele foi um bom gestor, um gestor eficiente em apenas 4 meses. Ele também fez uma outra provocação. Eu perguntei dele como é que ele estava observando alguns ataques que o Ricardo Nicolau, candidato do PSD, tem feito a ele, né? O Ricardo Nicolau era um dos 7 deputados da base aliada do Davi Almeida quando ele foi interino do governo do Amazonas. E muito consultado também para a Suzano, pelo menos em metade do mandato de 4 meses. E ele saiu com a frase dizendo que está tudo bem, que ele entende porque o Nicolau é adversário dele, mas que no segundo turno ele disse, pode ficar tranquila que ele vai me apoiar. Eu, então, questionei de onde que ele tirava tanta segurança que viria esse apoio, se era em função da boa relação que ele tem nesse momento com o governador Maraziz. E aí ele foi lá recolocar, disse que não tem uma boa relação com o Maraziz. Ele não tem equilíbrio, não quer o mal, não vai atacar, mas que não tem relação política. Tentou colocar dessa maneira as palavras. Tem muito mais outros assuntos aí na entrevista, e é bom realmente que os eleitores que estejam decidindo, se quiserem, podem consultar as redes sociais da Band a íntegra dessa entrevista. E, Rose, os deputados fazem acordo e hoje haverá sessão, é isso? Pois é, Arthur, eu já perdi até as contas de quantos dias aí a Assembleia Legislativa não realiza uma sessão de votação de projetos, mas também a gente viu que não era só para votar projetos, que a Assembleia não tinha quórum, né? Muito embora haja a possibilidade da participação virtual dos deputados. O que aconteceu ontem foi uma conversa aí de bastidores, acho que começou no final da tarde, encerrou aí tarde da noite, e um convencimento de todos de que essa situação não poderia se prolongar mais, que era muito ruim para o Poder Legislativo. O que eu pude perceber também nas minhas apurações é que partiu essa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, que já está ali no finalzinho da sua recuperação da saúde, né, daquele acidente, da Covid, enfim, tudo que aconteceu com ele nesse período, e ele conseguiu convencer alguns parlamentares. Um deputado que eu falei agora há pouco me disse que foi dormir por volta de 9 horas, e ele disse que nesse horário 20 dos 24 deputados já haviam confirmado presença nessa sessão para votação de pelo menos 40 projetos. O que eles me falaram é que a mesa diretora, a presidência da Assembleia deve adiantar a sessão de votação e assim garantir a participação de um maior número possível de deputados nessa sessão de votação. Deixa eu ver se chegou mais alguma informação nova, não. É isso mesmo, 40 projetos que estão ali na sessão de votação da Assembleia hoje. É isso então, Rose. A gente vai continuar acompanhando e trazer aqui os detalhes para os ouvintes. Posso acrescentar? A gente tem mais uns minutinhos, eu acho, né? Vamos lá. Bom, eu consultei agora, Arthur, agora pela manhã, rapidamente, para trazer para os nossos ouvintes, só não consegui colocar aqui no grupo como a sugestão da pauta, mas como está de dinheiro os candidatos à Prefeitura de Manaus, como estão de dinheiro, né? Então, tem alguns que estão bem com o bolso vazio, viu, Arthur? Vou passar aqui um a um para você. O que mais tem recursos arrecadados até agora, declarados ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, é o Alfredo Nascimento. Ele declara ter 6 milhões para gastar na campanha, o teto é 10 milhões e alguma coisa, né, o limite de gasto, e o dinheiro todo de doação, fundo partidário, né, pela direção nacional do PL, que é o partido dele. O Alfredo Nascimento é presidente de honra do PL, né? O Amazonino Mendes, que é o candidato que lidera a pesquisa, 0 de recursos declarado ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Essa semana a gente soube que ele está realmente fora do Amazonas, atrás de recursos, né, no partido dele, no Podemos, para conseguir tocar a campanha.
O Alberto Neto, que é o candidato do Republicanos, também nada declarado de arrecadação para gastos de campanha. O Chico Preto, também zero de recursos do DC, zero de declaração de doações, né? Não recebeu nada até agora, segundo a declaração dele. O Coronel Menezes, que é o candidato do Patriotas, declarou ter recebido de doação R$ 12.568 de uma consultoria empresarial, né? De terceiros, uma CLB, uma coisa assim. Eu não entendi direito essa doação aqui, vou ainda pesquisar um pouquinho melhor. O Davi Almeida é outro candidato, né? Um candidato que aparece bem nas pesquisas, mas que também me parece enfrentar dificuldades financeiras para tocar a campanha. Zero de recurso financeiro arrecadado declarado à TRE nesse momento. Gilberto Vasconcelos, o candidato do PSTU, também não declarou nada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Geralmente as candidaturas desse partido nanicos de esquerda são as que menos arrecadam mesmo, Arthur. Marcelo Amil, do PCdoB, zero de declaração ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, também de recurso. Vale lembrar aos nossos ouvintes que a gente já tem mais de uma semana de campanha, né, na rua. O candidato Ricardo Nicolau tem declarado R$500 mil, tudo doação do irmão dele, Luiz Alberto Nicolau, que é conhecido como Beto Nicolau, né, da direção da SAMEL. O Romero, da RD Engenharia, lá consta também zero de declaração de arrecadação para uso na campanha. O que eu soube é que ontem o Romero teve uma agenda com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, que é do mesmo partido dele, tentando conhecer um pouquinho melhor da administração, né? O Zé Ricardo, do PT, declarou ter recebido de doação R$ 652.061,12 agora, a maior parte, Arthur, da direção nacional do PT. E ele próprio doou 24 mil e alguns centavos aí para a campanha dele. Então, esse é o panorama de arrecadação e de dinheiro que dispõem os candidatos à Prefeitura de Manaus para essa campanha. Eu acho que isso aqui também é um dos indícios que podem mostrar, explicar para a gente por que essa campanha anda tão morna, né? Porque há uma frase aí dita pelos políticos mais experientes que se tem duas coisas que atrapalham o candidato, é chuva e vereador. Por quê? Porque no partido deles existem as chapas de vereadores que precisam também de recursos para tocar as suas campanhas. E isso é uma perturbação constante na cabeça dos candidatos. Eles também precisam dos vereadores porque, em alguma medida, são os nomes que levam à frente o pedido de votos deles, né, para os bairros, enfim. Então é isso. Acho que isso também ajuda a explicar uma campanha tão morna como a gente tem visto nos últimos dias. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a gente. Bom dia para todo mundo. Na Band News FM, eleições 2020. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta terça-feira. A gente começa com o candidato Coronel Menezes, do Patriota. Realiza gravação de vídeos para a campanha durante a manhã. Concede entrevista a um portal de notícias à tarde e à noite participa de uma reunião com lideranças no Mauazinho. Na agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, ele concede entrevista a uma emissora de TV local e faz gravação pela manhã. À tarde, ele almoça com representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus e participa aí de uma reunião interna e concede entrevista na Rádio Band News Difusora FM no quadro Exclusiva com Thaís Gama e a colunista de política Rosiane Carvalho. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, participa de entrevista a uma emissora de TV local pela manhã e à tarde se reúne com equipes de campanha. Nicolau finaliza a agenda nesta terça-feira com reunião para ouvir moradores do bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. O candidato Davi Almeida do Avante faz gravação de programa eleitoral e se reúne no Fórum Municipal dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Ainda de manhã, o candidato faz outra reunião com a coordenação de campanha. À tarde, ele concede entrevista a um portal de notícias local e à noite conclui a agenda em reunião com lideranças comunitárias. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, faz uma caminhada na zona norte de Manaus com candidatos do partido e à tarde almoça na Feira do Santo Antônio com correligionários e se reúne
para análise de documento emitido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. O candidato Romero Reis do Novo participa de uma reunião com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Manaus. Ainda durante a manhã e a tarde, ele participa de outras reuniões internas e externas. À noite, o candidato realiza visita à comunidade Alfredo Nascimento e comunidade Valparaíso. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, não tem agenda para hoje. Ele segue em isolamento e se recupera da Covid-19. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, fará pela manhã uma reunião com a militância e apoiadores. E no início da noite, o candidato concede uma entrevista de forma virtual para a Asprom Sindical. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, se reúne com comunitários e partidários do partido pela manhã. À noite, ele concede entrevista a uma TV local. José Ricardo, do PT, pela manhã faz campanha na Zona Leste. À tarde, grava programas de televisão e concede entrevista a um portal de notícias. À noite, o candidato participa de entrevista virtual com profissionais da educação. E o candidato Amazonino Mendes, do Podemos, cumpre agenda em São Paulo. Ele ainda realiza reuniões com lideranças políticas e comunitárias ao longo do dia. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News. Tempo nublado na capital amazonense, às 8 horas e 47 minutos. Tempo nublado após forte chuva que caiu durante a madrugada na capital amazonense, com um vento muito forte. 21 graus, continua a temperatura de momento, com sensação térmica também de 21 graus e a umidade relativa do ar em 94%. Atualizando aqui as informações da Climatempo, pulou um grauzinho, estamos em 22 graus, com sensação térmica também de 22 graus e a umidade continua estacionada nos 94%. Segundo a Climatempo, o sol deve aparecer, mas entre muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora, 16 milímetros. É a quantidade de chuva para esta terça-feira, metade desses 16 já caíram durante a madrugada e a outra metade deve vir durante a terça-feira. Qualquer horário do dia está caindo essa chuvinha. 32 graus é a temperatura máxima para hoje, segundo a Climatempo. Seu caminho. O seu caminho é de ocorrência. Quem passa na rua Dom João, por exemplo, chegando ali na rotatória do Mindu, aparece aqui no mapeamento uma ocorrência e o trânsito começa a complicar bastante antes dessa ocorrência. Atenção você motorista, nas proximidades do Parque 10 também, seguindo nesse momento pela Maneca Marques, trânsito complicadíssimo no sentido da rotatória. É a segunda ocorrência ali. Aconteceu uma ocorrência na própria rotatória, só cresce a retenção na Maneca Marques e agora a segunda ocorrência na saída da rua Dom João para a rotatória do Mindu. Então, haja paciência essa área da cidade. Muita paciência. Isso complica ali a Maneca, Dom João, a própria rotatória. A rotatória, Ivanete Machado também tem congestionamento. Para quem tenta sair do bairro, enfrenta dificuldades nas principais, também ali do Parque 10 de Novembro. Essa rua, eu não sei se ela mudou de nome. Qual? Deixa eu pegar aqui no mapeamento. Ela tem aparecido aqui para mim. Só um minuto. A Avenida Gabriel Corrêa Pedrosa. Não sei onde tu tá aí. Brigadeiro... Próximo da onde, Arthur? Corrêa Pedrosa. Próximo da onde? Da rotatória? Não. A extensão da Ivanete Machado, para quem sai do bairro. Que era Carlota Joaquina, né? Eu não sei se mudou.
Enfim, Carlota Joaquina, Gabriel Correia Pedrosa, essa via está congestionada. Essa rua aí da saída do Parque 10 para a rotatória do Eldorado, complicada a situação. Constantino Neri também, no sentido centro, na altura do São Geraldo, para quem vai pegar a Avenida Brasil, enfrenta dificuldades no trânsito. A gente volta a falar do clima, falar que a gente recebeu aqui do nosso ouvinte as imagens de como ficou uma rua no bairro Japim, logo pela manhã, logo de madrugada, durante a forte chuva. A gente recebeu aqui fios espalhados pelo chão, carro do vizinho que foi atingido por telhas. Quem acompanha a nossa programação pela nossa live no Facebook, acompanha o vídeo que o Patrick Vieira está colocando aí no ar. Foi no começo da manhã mesmo, o pessoal acordou com os estragos nessa rua no Japim. E disseram que o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a assessoria de imprensa logo cedo disse que não tinha sido acionada durante essa forte chuva. Enfim, só sei que o estrago foi feio ali nessa rua, onde o ouvinte não falou qual era a rua, mas foi no bairro do Japim, onde telhas voaram, foram para a rua, atingiram a rede de energia elétrica e foi parar também em cima de carros nessa rua. Então o estrago foi grande. Não tem nem como passar, né? Isso, a rua ficou praticamente interditada na manhã de hoje devido aí aos estragos causados pela ventania e a forte chuva que caiu em Manaus na madrugada e início de manhã desta terça-feira. Agora 8h52 e especialistas sugerem que distribuição de vacina contra a Covid-19 deve ter planejamento o mais rápido possível. Cindy Lopes tem as informações. O Amazonas deve receber do governo federal as vacinas contra a Covid-19 a partir de janeiro de 2021. A informação já havia sido dada pelo governador do estado, Wilson Lima, no domingo, após ele ter se reunido com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para o médico infectologista Julival Ribeiro, é importante que o governo se prepare o quanto antes na elaboração de um plano para a vacinação da população e destaca que até lá é preciso ter paciência. Nós temos que manter as medidas preventivas, que na realidade nós não sabemos ainda quando essa pandemia vai acabar. E o mais importante em relação à vacina é que todos nós temos que ter paciência. Por quê? Nós precisamos de uma vacina segura. Nessa segunda-feira, Wilson Lima voltou a falar sobre o medicamento durante a inauguração da delegacia especializada em combate à corrupção. As vacinas estão em fase de teste e até o final do ano devem estar prontas para serem aplicadas. Então é uma notícia que nos deixa muito animados, em especial aqui para o estado do Amazonas, que foi uma região muito afetada por conta da pandemia. E os primeiros que devem ser vacinados são aquelas pessoas que estão aí no grupo de risco e estão mais vulneráveis à questão da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já negociou doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A vacinação dos grupos de risco, como idosos e profissionais da saúde, será uma prioridade assim que o imunizante estiver disponível no país. O Ministério da Saúde tem um acordo com a farmacêutica e a universidade para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O imunizante está em fase de ensaio clínico e conta com a participação de 5 mil voluntários no país. E ontem, na inauguração da delegacia que vai combater corrupção lá no Parque das Laranjeiras, o governador Wilson Lima disse que a prioridade confirmou, ele que anunciou a vinda da vacina para janeiro do ano que vem, depois de ter um café da manhã, participar de um café da manhã com o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Aí ele colocou nas redes sociais no domingo e ontem confirmou essa informação ao vivo e a cores para todo mundo ver e disse que a prioridade seria os profissionais de saúde, em primeiro lugar, que trabalham na linha de frente, que estão ali no combate, continuam no combate a todo momento, a toda hora e a todo instante. E logo em seguida, os idosos como segundo grupo de risco da Covid-19. Enfim, é o que a gente falou e vai falando aqui. Paciência, gente. Vai chegar a vacina. Mas até chegar a toda a população, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. Samara, antes da gente mudar aqui de assunto, só para trazer o esclarecimento para o ouvinte, ali no Parque 10 é um caminhão, um micro-ônibus que está em pane mecânica, bem na rotatória. Nossa
Senhora, então tá Por isso que desde tá esse cedo, congestionamento. esse caos logo cedo na rotatória do Mindu. Quem puder evitar a rotatória do Mindu, Maneca Marques, quem está em direção ao Parque 10, entrando no bairro, evite esta área da cidade por causa desse caminhão que está em pane mecânica. Micro-ônibus que está em pane mecânica na rotatória. 8h55, um estudo sobre mortes por Covid-19 é tema de livro em Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. O estudo para a obra Os Desaparecidos da Covid-19 foi feito durante os primeiros 6 meses da pandemia em Manaus e alerta a quantidade de mortes pela doença. A publicação aborda temas relacionados a mortes em excesso e a desinformação durante a pandemia de Covid-19 no estado, a partir de leitura das ciências humanas. Embora a matemática, a estatística e a ciência em geral relacionadas com a pandemia no Brasil também estejam contempladas no livro, o matemático e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Alexandre Steinmetz, fala que o estudo para a obra busca alertar a sociedade sobre a quantidade de óbitos. Esse livro representa um esforço multidisciplinar para analisar o histórico da pandemia até o presente momento em Manaus, no Amazonas, e também olhando todas as ramificações que essa pandemia tem em vários aspectos, afetando a sociedade em sua totalidade. O número de mortes pelo coronavírus no Amazonas passa de 4.000, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, mas pode ser maior. Durante encontro convocado pelo Ministério Público do Estado, após denúncias de pesquisadores e epidemiologistas, a presidente da FVS, Rosemary Pinto, admite erro nos gráficos com o número de mortes apresentados no boletim epidemiológico divulgado pela Fundação. O epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, Gesen Orellana, diz que estava na reunião e que, após isto, a FVS deixou de divulgar o número total de recuperados no estado, porque não há o que comemorar. Exatamente. Não só esse erro, né? Eles também reconheceram que quando nós avisamos, né, acerca do início do que seria a gestação, o período gestacional, se é que assim a gente pode dizer, né, da segunda onda, mais adiante, semanas adiante, a própria FVS, o próprio governo do estado, a prefeitura de Manaus, na verdade, primeiro admite, né, o aumento de casos, né, a necessidade de restringir a circulação de pessoas, o fechamento da Ponta Negra. O Amazonas tem mais de 142 mil infectados pela Covid-19. Na última semana, o governador Wilson Lima, do PSC, decidiu reabrir os centros de atenção integral à criança e de atenção integral à melhor idade, como referência para a doença em crianças e idosos. Em relação ao que foi divulgado pelo Intercept Brasil, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nega a informação divulgada pelo site sobre um erro na divulgação do número de mortes por Covid-19 no estado. Em nota, a FVS diz que divulga os dados com transparência e que realizou algumas modificações na forma de apresentação dos dados de óbitos para facilitar o acesso a autoridades e à população. O órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado voltou a afirmar que Manaus não está enfrentando uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus e reforça que essa análise pode ser identificada na nota técnica da Fiocruz, divulgada no dia 30 de setembro. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Começou essa semana o cadastramento para os clientes interessados em utilizar o Pix, o novo sistema de pagamentos que está deixando os bancos em polvorosa. Pois é, todo mundo querendo conquistar aí os clientes com essa nova forma de pagamento. É isso, Orson? É isso mesmo, Maíra. A gente já vem falando, né, do Pix aqui há algum tempo, né? Que promete ser mesmo uma revolução no sistema financeiro brasileiro. Para quem talvez não tenha acompanhado isso tão de perto, o Pix vai fazer com que a gente possa fazer transferências imediatas, instantâneas de dinheiro, né? Vai facilitar muito, vai aposentar, né, as formas que a gente tem hoje de TED, DOC, porque as transferências vão ser instantâneas e para as pessoas físicas elas vão ser gratuitas, né? E aí o que a gente está vendo é que os bancos nacionais estão se digladiando, né? Inclusive fazendo sorteios de dinheiro mesmo para tentar atrair as contas Pix das pessoas, né? Para que as pessoas cadastrem, validem as chaves
do Pix embaixo das suas plataformas, né, de cada um desses bancos, né? O que é um movimento inédito, né, Maíra? Os bancos brasileiros que sempre tiveram aí uma posição meio confortável, digamos assim, pouca concorrência, né? O mercado brasileiro nunca teve muita concorrência, e agora, com a chegada desse novo sistema, a gente já tem aí um primeiro sintoma de mudança de panorama, né? Os bancos aí brigando para atrair as contas Pix das pessoas. Inclusive, uma coisa que ainda não existe no Brasil e provavelmente vai acontecer, Maíra, é a possibilidade de você sacar dinheiro em qualquer lugar, inclusive no comércio, né? O saque comércio, né, deve ser uma das coisas que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos, justamente porque o Pix e outros sistemas, não apenas o Pix, mas o Pix, como é um sistema do Banco Central, ele vai tornar isso possível, por exemplo, você chegar numa loja, que evidentemente se a loja oferecer esse serviço, né, e você vai poder sacar em espécie, em dinheiro, nessa própria loja. Quer dizer, você não vai precisar ir ao banco, né, porque você vai poder transferir instantaneamente o dinheiro da sua conta para a conta da loja, e a loja vai poder, portanto, dar o dinheiro em espécie para você. E se você tem dúvidas sobre este ou outros assuntos, o nosso e-mail é o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Saúde. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, referência no atendimento pediátrico, vai oferecer novos serviços. O ICAM deverá realizar cerca de 60 cirurgias ortopédicas e 20 cirurgias oftalmológicas por mês. O Instituto também ganhou uma enfermaria para pré-adolescentes e novos leitos na unidade semi-intensiva. Cuidar do cidadão. Como parte da reestruturação da rede de saúde, os hospitais João Lúcio e Francisca Mendes receberam novos tomógrafos. Os próximos a serem beneficiados serão os hospitais 28 de agosto e o Platão Araújo. A intenção do governo é melhorar o atendimento à população, diminuindo a espera por exames. Educação. As escolas de ensino fundamental do estado voltaram às aulas presenciais, com as turmas divididas e as aulas em dias intercalados. Os pais que desejarem visitar unidades podem agendar nas próprias escolas. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 3 minutos, começamos mais um bloco do Band News Manaus, atualizando as informações do noticiário. E a chuva desabriga 62 pessoas na comunidade Costa do Pesqueiro, em Manacapuru, no interior do Amazonas. Mais de 20 casas foram atingidas ontem. Uma pessoa ficou ferida. Fotos enviadas, inclusive, que você pode acompanhar na nossa live, pelos moradores, mostram até granizos e destelhamento de casas. As informações foram repassadas pela Defesa Civil Estadual. O Amazonas tem quase 6 mil indígenas infectados pela Covid-19. Os dados constam no boletim da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. 205 nativos já morreram por complicações da doença no estado. Amazonas, Pará e Mato Grosso lideram o ranking de casos positivos entre os indígenas. O povo Cocama é o mais afetado, segundo a COIAB. Entre os 9 estados da Amazônia brasileira, há mais de 25 infectados pelo coronavírus. O faturamento do turismo e hotelaria no Amazonas reduz por causa da pandemia. Beatriz Silveira tem as informações. A pandemia de Covid-19 afeta estabelecimentos de todos os portes, mas os que mais sofrem perdas são os micro e pequenos negócios. O turismo registra uma queda de 66% no faturamento devido às medidas de isolamento social no Amazonas. O setor registrou ainda redução de 72% do faturamento das agências de turismo e de 70% na área de hospedagens, de acordo com dados da pesquisa Raio-X do turismo frente à Covid-19. Informações de Brasília com Larissa Arantes.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quinta-feira a análise do recurso do presidente Jair Bolsonaro, que pede que ele preste esclarecimentos no inquérito que apura a interferência na Polícia Federal por escrito e não presencialmente. A definição foi feita por Fux depois que o ministro Celso de Mello, que é relator do inquérito no Supremo, autorizou que o plenário da Corte analise o recurso que foi apresentado pela Advocacia Geral da União. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras, com o nosso colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Seja muito bem-vindo, Orlando, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Aliás, tempo maravilhoso em Manaus hoje, né? Coisa boa. Orlando, como é que tá o sabor de hoje do nosso X-Tudo? Arthur, eu tenho a impressão que o sabor de hoje é sabor de futuro. Na semana que passou, eu me dediquei muito a ler coisas internacionais sobre a Covid. E eu me deparei com uma reportagem norte-americana que tinha o seguinte título: Não há como voltar ao normal, dizem os especialistas. Quanto mais cedo aceitarmos isso, melhor. Esse era o título da matéria que me chamou a atenção. E à medida que eu fui lendo, eu fui grifando. Não sei se vocês têm essa mania de grifar coisas que vocês leem, aquilo que lhes chama a atenção, mas eu grifei aqui 3 frases que eu trago hoje para vocês. À medida que 2020 desliza e provavelmente infecta 2021, tente se animar com um fato desconcertante. As coisas provavelmente nunca vão voltar ao normal. O perigo vem de ansiar pela normalidade novamente, em vez de tentar descobrir como lidar com o que está por vir. Os políticos que fingem que o normal está ao virar da esquina estão enganando a si próprios ou seus seguidores, ou talvez a ambos. São 3 frases que eu pesquei dessa matéria que fala que não há como se voltar ao normal, segundo especialistas. E aí eu fiquei pensando, quando é que nós, a humanidade, Arthur e Samara, tivemos um contato com alguma coisa tão forte, tão importante para a saúde da gente, desde que eu me entendo por gente. E eu me reportei a 82, exatamente, 1982, quando o Brasil registrou o primeiro caso de SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS. E na época nem tinha nome direito, né? Algumas pessoas da mídia chamavam de câncer gay. Mas depois logo se descobriu que não se relacionava em absoluto à orientação sexual, como muitos queriam fazer crer, né? Eu mesmo, ainda jovem, perdi 2 professores de geometria descritiva do Colégio Militar, 2 coronéis do Exército Brasileiro, heterossexuais e homofílicos, para a AIDS. E por muito tempo, contrair o vírus naquela época, nos anos 1980 e 1990, contrair o HIV, representava uma sentença de morte. Pegou o vírus, está morto. E nós humanos, passamos a compreender em tese, aí muito entre aspas, a importância do uso do preservativo, da camisinha, né? Gerações, olha só, estou falando de 82. Gerações inteiras cresceram e aprenderam a transar, a fazer sexo, a amar e a se relacionar com os limites que passaram a ser impostos pelas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, e pelo HIV. E aí, passados quase 40 anos, porque são quase 40 anos, daqui a 2 anos são 40 anos do início da AIDS no Brasil, a AIDS não é mais uma sentença de morte absoluta, ela se tornou uma doença crônica que pode levar à morte. E isso graças à ciência essa que ainda não encontrou uma vacina, nem uma cura aplicável para todo mundo. Entretanto, há 2 casos, 2 pessoas anunciadas pela comunidade médica mundial como curadas, que são o paciente de Berlim, que recentemente morreu de outra coisa, e o paciente de Londres, mas em tecnologias muito complexas, muito distantes da prática usual da medicina, da prática de ambulatório ou de hospital. Atualmente, é interessante notar o seguinte, que as estatísticas oficiais do Brasil mostram que os homens heterossexuais
representam 49% dos casos de AIDS no Brasil. Os homossexuais são 38% e os bissexuais 9,1%. O resto, o pouquinho que resta dessa estatística é de mulheres. E aí, olhando os números no Brasil e no mundo, esses avanços em relação à AIDS, eles parecem muito pequenos, né, em 4 décadas. Mas ainda assim pequenos, eles só foram possíveis porque todo mundo, cientistas, autoridades e políticos, decidiram encarar os fatos, né, despidos de preconceito ou de crenças pessoais e partir para combater o problema. Só assim foi possível, em 40 anos, se ter esse pequeno avanço. E a questão da Covid, eu espero que não seja nem de perto tão complexa quanto a questão da AIDS. Mas ela se remete também a um problema de saúde que impacta a todos nós. E aí, na Covid, é importante lembrar o seguinte, Samara e Arthur. A Covid-19, ela foi precedida por outras gripes, entre aspas, né, porque já se sabe que não é uma gripe, muito semelhantes, provocadas por coronavírus. A gente teve aí a gripe aviária, a gripe suína e uma série de outras gripes que avisavam, como se fossem avisos para nós humanos, que novas infecções virais estariam chegando ao planeta. E aí, infecções virais que teriam um aumento gradativo da gravidade, né? O SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, talvez nos traga uma mensagem aí muito definitiva e intimidadora. A máscara facial, essa máscara que tanto nos incomoda, pelo menos a alguns, é a nova camisinha que nós aprendemos a usar a partir do advento da AIDS. Mas sozinha a máscara não será suficiente. A gente tem que lembrar que existe uma vacina, sim, para a gripe H1N1. Mas todo ano essa vacina tem que ser renovada e atualizada na carga viral. Eu espero, muito espero mesmo que em breve nós encontremos uma vacina para a Covid-19 contra o SARS-CoV-2. Mas eu desconfio que nós precisaremos encarar novos comportamentos que devem se transformar em usos permanentes. Alguma coisa entre o lockdown e o trio elétrico no Carnaval da Bahia, né? Tenho a séria impressão que essa tão ansiada normalidade que nós queremos, que nós nem sabemos se será igual a janeiro de 2020, se nós vamos botar normal como era o início do ano, tudo daquele jeito, não sei. Eu acho que não vai ser. Mas seja qual ela for a normalidade, eu tenho a impressão que ela não virá integralmente nos 3 primeiros trimestres de 2021. Não, infelizmente ela não virá. Eu sou pessimista? Não, eu não sou pessimista. Eu sou um otimista, mas eu sou informado. Quanto mais depressa a gente parar de fingir, de fazer de conta que a solução virá depois de amanhã, mais brevemente nós encontraremos as soluções. Nós precisamos encarar que existe um novo paradigma e que nós precisamos ser criativos e rápidos para solucionar ele. A gente tem feito essa brincadeira de faz de conta. Não, já passou, acabou tudo, eu vou para a festa, eu vou para o shopping, eu vou fazer tudo que eu não podia fazer. E não é isso que vai resolver o problema. Encare que há um novo paradigma e que você precisa se comportar de acordo com ele. E interessante também, Orlando, que por causa do comportamento dessas pessoas irresponsáveis, tem outras que estão começando a ficar com vergonha de estar usando a máscara, de estar higienizando as mãos, de cobrar isso do outro, né? Tem gente com vergonha e acaba também sendo irresponsável e não usando a máscara também. Isso causa Samara, também algo ruim para a sociedade. Eu faço sempre um antipático nos lugares. É engraçado isso, né? No supermercado. Não, vou te dar outro exemplo. Na farmácia. Outro dia eu fui à farmácia. Não tinha como não ir, infelizmente, porque era um medicamento de receita. E por incrível que pareça, eu liguei para a entrega da farmácia e a entrega da farmácia não fazia entrega de medicamentos com receita. Olha só, tudo bem. Aí tive que ir à farmácia para minha família. Cheguei lá, tinha uma mulher sem máscara. E ela veio pra fila atrás de mim, quase que no cangote. Sabe que no retrovisor está no teu cangote? É horrível isso.
Aí eu falei, minha senhora, dá para dar um tempo para afastar um pouco? A gente está de distanciamento social. E a senhora ainda vem sem máscara? Samara, a farmácia inteira me olhou. Eu estava preocupado? Nem um pouco, eu quero ficar vivo. E o interessante... Vivo e saudável. E as pessoas te olham como se você fosse o errado, cobrando o que é certo. Exatamente. E quem usa máscara hoje é o careta, né? Ah, até o careta, então não usa. Pois é, a gente não pode, olha só. Quanto mais a gente finge que isso não existe, não, amanhã vai ter um medicamento, não é a cloroquina, porque o Trump não usou, vai ser tal coisa. É o Redensevir, que o Trump está usando, gente, o Redensevir custa, segundo um amigo meu, $4.000 a dose. Ele não vem para o SUS amanhã, o Redensevir, que é essa medicação que o Trump usou para sair do oxigênio. Então, para de fingir que é uma coisa rápida. Vive cada dia de uma vez. Vive sem ansiedade, porque isso pode matar muita gente ainda. Hashtag pensa. Temos música hoje. Temos, agora toda coluna tem música. E hoje, mas antes da música, Arthur e Samara, temos um tempinho ainda aí? Vamos lá. Passou batido por aqui, mas eu me sinto na obrigação de dar essa nota. Muita gente não sabe, mas assim, as pessoas que curtem uma boa vida, um bom restaurante, um bom vinho, sabem do guia Michelin, que é um guia mundial que classifica vinhos e classifica restaurantes no mundo inteiro. E a recente edição do Michelin, ela inclui uma lista que fala da Bib Gourmand. Bib Gourmand seria aquela melhor relação custo-benefício entre a comida que você come e o preço que você paga. E entre os restaurantes Bib Gourmand do Brasil inteiro está incluído o braseiro, sim, o braseiro do amazonense não, mas do chefe do Amazonas, Felipe Schadler, na Oscar Freire, em São Paulo. Moquém do Braseiro, é importante lembrar que o Felipe tem 2 restaurantes aqui em Manaus, o Braseiro tradicional e o Moquém do Banzeiro. Tem ainda uma lanchonete de comida regional, que é o Caboquinho. O Felipe serve comida típica do Amazonas, serve tanajura, formiga, serve banda de tambaqui. Ele divulga nossa cultura lá fora. Ele já foi 3 vezes o chefe do ano, segundo a Veja. De 2011 a 2013 ele foi o chefe do ano do Veja Comer e Beber. Então, é uma conquista importante para a gente, num momento tão difícil. Isso tem umas 2 semanas, eu fiquei de falar. Eu sou fã do Felipe, inclusive da simplicidade com que ele nos trata, da simpatia que ele tem para conosco. Acho que uma das mesmas entrevistas que nós fizemos aí na rádio, ao vivo, foi com o Felipe, inclusive. Quero dar parabéns e dizer obrigado a ele por levar o nosso nome lá para fora. E agora... Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Ontem, segunda-feira, depois de quase 7 meses de paralisação, o Peru autorizou a volta dos voos internacionais a alguns países vizinhos. Foram liberados voos para 7 países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai e Uruguai. Sentiu falta de algum país aí? Sim, o Brasil ficou de fora dessa primeira retomada da aviação internacional no Peru. Isso mostra que o tamanho que a gente deixou a pandemia atingir no Brasil deve prejudicar o viajante brasileiro ainda por algum tempo. Mesmo com o pior da pandemia já para trás aqui no Brasil, e mesmo com o Peru não sendo nenhum exemplo de contenção da Covid, a fronteira peruana segue fechada para os brasileiros. Veja bem, não que eu ache que seja conveniente viajar nesse momento a turismo para o exterior. Vamos lembrar que os seguros viagem não cobrem de maneira explícita hospitalização por Covid. Então, se você não tem um motivo familiar, profissional ou estudantil para viajar para o exterior, espere até o mundo dever.
depois da vacina. Além disso, sempre é bom aproveitar para lembrar que, se o seu objetivo no Peru é visitar as ruínas sagradas de Machu Picchu, a época para viajar é entre abril e setembro. A época seca na região de Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu. Agora, em outubro, já começa a chover um pouquinho e no verão, entre dezembro e fevereiro, as chuvas podem ser muito volumosas e já houve anos em que a linha de trem que leva a Machu Picchu precisou ser desativada por causa de enchente. Nesse mundo AV, antes da vacina, o melhor que a gente tem a fazer é canalizar essa nossa vontade de viajar para cobrir alguma lacuna importante do nosso currículo de viagens pelo Brasil. Sabe aquela viagem dentro do Brasil que você sempre adia, ano após ano? Nos próximos meses é o momento de você fazer. Vai por mim! Viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Imagina a sua empresa que já está no Simples Nacional e já está nas regras para se enquadrar nessa tributação. Ok, então deve ser bem simples apurar o quanto devo de imposto mensal, certo? Longe disso, viu? Sabe como é que faz? Primeiro, 5 anexos que eu preciso verificar onde minha empresa se encaixa. Até aí tudo bem, cada anexo tem suas atividades específicas. Comércio, indústria, serviços... Ok, bom, depois disso, pego a receita dos 12 últimos meses, vejo em qual faixa de alíquota o valor se encaixa, aplico essa alíquota e, desse resultado, deduzo um valor descrito no anexo, chegando enfim no imposto devido final. O imposto final, dividido pelo seu faturamento mensal, será sua alíquota efetiva. Essa fórmula anterior precisa ser aplicada a cada novo período, pois sempre se considera o faturamento de 12 meses. Entendeu? Simples, né? Não, nem um pouco. E também não é um conhecimento tão fácil de dominar à primeira vista. E sabe o pior disso tudo? Falarei amanhã. Sky, isso! Agora corre! A moto! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. Na Band News FM, eleições 2020.
Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam Alberto Neto, do Partido Republicanos. É nesta terça-feira, dia 6, às 4 horas da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Nove horas 27 minutos, mais um bloco do Band News Manaus. Vamos seguindo por aqui nesta manhã fria, aqui na capital amazonense, 22 graus. É frio pra gente, né? Pessoal do Sudeste reclamando de 24, aliás, de 29, São né? Paulo reclamando de calor e a gente aqui no friozinho. Tá friozinho, né? Vou já colocar aquele moletom que tá só cheiro de naftalina lá. Toma. Vamos seguindo por aqui com o noticiário. Sobe para 142.573 o total de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Amazonas. Foram confirmados 9 óbitos, o que eleva para 4.185 o total de mortes por complicações da doença. Os dados constam no boletim diário Covid-19, esse último divulgado ontem pela FVS. O boletim acrescenta ainda que 17.019 pessoas com diagnóstico da Covid são acompanhadas, o que corresponde a 11,94% dos casos confirmados ativos. Os moradores da Zona Leste de Manaus ganham hoje uma nova sede do Conselho Tutelar Leste 1, no Shopping Cidade Leste, no bairro Tancredo Neves. O espaço possui ambiente com melhor estrutura para atendimento, contemplando os pré-requisitos da segurança do sigilo e comodidade necessários à criança e adolescente com direitos violados. A obra entregue parte da programação. A obra que será entregue por parte da programação do aniversário faz parte, né? Eu acho que é assim. A obra faz parte da programação de aniversário de 351 anos de Manaus, a serem contemplados no próximo dia 24 de outubro. Não tem festa, mas aí a Prefeitura de Manaus está fazendo durante essa semana uma série de inaugurações, uma série de pedidos da população estão sendo entregues durante esta semana em comemoração ao aniversário de Manaus. O Ministério Público do Estado do Acre e o Ministério Público Federal emitem recomendação ao governo do estado para que adote providências em relação do avanço das queimadas e desmatamentos ilegais. A recomendação considera o aumento do volume de áreas desmatadas, que em 2019 dobrou em relação a 2018, chegando a um montante de 40.671 hectares de áreas desmatadas no Acre. Diante do cenário, a recomendação pede o devido cumprimento da Constituição Federal e demais legislações ambientais, a intensificação das atividades de policiamento e também a fiscalização. A gente estava falando ainda há pouco sobre o Pix. Ainda não fiz o meu cadastro. Ontem estava realmente muito lenta. Sim. O aplicativo dos bancos que eu faço parte, mas vou me cadastrar. É uma boa para quem é pessoa física, é uma boa. Você não vai ter custos, né? Ao fazer transferência, ao fazer pagamento, não vai ter custos bancários. E vem em boa hora para o povo brasileiro essa proposta aí do Banco Central. E a gente tem aqui as atualizações dos cadastros do Pix. Fala Larissa Arantes, de Brasília.
Até o início da noite desta segunda-feira, o Banco Central informou que mais de 3 milhões de chaves de identificação para o uso do Pix já haviam sido cadastradas. O Pix é o novo sistema de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco Central. Os pagamentos e transferências por meio do novo serviço para todos os clientes cadastrados em todo o país só serão possíveis a partir de 16 de novembro. O cadastramento é necessário para aqueles que pretendem utilizar o Pix em transações financeiras, mas não é obrigatório, como explica Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Se a pessoa não tiver essa chave, ela ainda assim pode receber um Pix, desde que passe o conjunto completo de informações para que esse pagamento seja realizado. Não precisa obrigatoriamente da chave, mas para você ter uma experiência fluida, facilitada e mais rápida, aí sim você vai precisar dessa chave. Ela é um instrumento de conveniência aqui para pagadores e recebedores. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje são as derrotas políticas, uma atrás da outra, que o lavajatismo vem sofrendo, em especial o foco na situação do ex-ministro Sérgio Moro. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia meninas, bom dia a todos. Pois é, Megali, 6 meses depois de deixar o governo atirando, né, com estrondo, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se prepara para viver totalmente na planície. Nesse mês, ele cumpre a quarentena, acaba de cumprir a quarentena de 6 meses, obrigatória para quem deixa o ministério, perde a segurança da Polícia Federal, o salário a que tem direito e volta a viver como um cidadão normal. O que vai fazer o ex-ministro? Vai advogar? Vai seguir dando aulas? Vai entrar na política? Vai liderar a oposição a Bolsonaro pela direita? Vai ser candidato a presidente? As notícias que vêm de Curitiba apontam no sentido contrário, Megali. Moro está sendo pressionado pela família a sair do Brasil para dar aulas de direito em alguma universidade do exterior, e tem vários convites. Quem teve recentemente com ele, a mulher Rosângela, em Curitiba, ouviu dela que o ex-juiz já deu a contribuição que tinha que dar ao Brasil e que agora é o momento de cuidar da própria vida, de se reencontrar profissionalmente. Ele deixou a magistratura, ele não vai mais se aposentar como juiz e, mais importante, de se afastar da política, que seria um ambiente ao qual ele não está acostumado, um ambiente selvagem demais, que não seria para ele, né? Nessas conversas, o ex-juiz também tem dito que não tem muita vontade de disputar um cargo eleitoral, apesar de ter uma reconhecida popularidade, né, Megali? Uma reconhecida força no voto, seguramente, se Moro saísse candidato ao Senado, ou a presidente, ou a vice-presidente, ele teria aí seguidores. Mas o fato é que esse é o clima, Megali, num contexto, como disse você logo na abertura, de seguidas derrotas do que a gente poderia chamar de lavajatismo no Brasil, né? A maior sustentação do lavajatismo, a maior sustentação política do lavajatismo era o bolsonarismo, que agora a gente vê dando uma guinada, né, no presidente da República aí, caminhando numa outra direção oposta, e essa nomeação, indicação, melhor dizendo, do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal é a maior prova disso, o fato que deixou isso mais evidente. Ele que deve se alinhar no Supremo Tribunal Federal com uma linha garantista, uma linha que vai contra a forma como juízes e procuradores da Lava Jato se comportaram nesses últimos anos. Portanto, nesse contexto, Moro se preparando aí para viver na planície e tendo que decidir a sua vida, Megali. Muito bem, Mônica Bergamo volta amanhã com outras notícias exclusivas. Beijo para você, até amanhã, Mônica. Até amanhã. 9h35 e unidades de saúde de Manaus adotam medidas de prevenção à Covid-19 durante campanha contra a poliomielite e de multivacinação neste mês. A reportagem é de Guilherme Guedes.
Em Manaus, começa nesta semana a campanha contra a poliomielite e de multivacinação. E as unidades de saúde adotam medidas sanitárias neste período de pandemia da Covid-19. A doença viral pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. Apesar de ser chamada de paralisia infantil, a doença também afeta os adultos, através do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca de pessoas doentes. No Amazonas, são registrados 9 casos de poliomielite nesse ano. Em 2019, foram 25 casos confirmados da doença. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS. A chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, enfermeira Isabel Hernandes, conta que a vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a 4 anos devem receber uma dose da vacina. Ela conta quais medidas sanitárias foram adotadas nas unidades de saúde. Agora, na campanha de multivacinação e contra a poliomielite, apenas um acompanhante ou responsável acompanha as crianças na unidade de saúde. Estamos tomando essa medida para evitar aglomeração nas unidades, visto que ainda estamos no período da pandemia. A dona de casa, Iciane Gomes, diz que vai levar o filho de apenas 2 anos para tomar a vacina neste ano. Sempre tendo todas as vacinas e nunca ficou doente, foi bem difícil assim, ele ficar doentinho. O diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, infectologista Marcos Guerra, explica que a falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária são fatores que favorecem a transmissão do poliovírus, responsável pela poliomielite. Tem também o vírus da polio, que pode ser veiculado em função da ausência de saneamento, que proliferam também em áreas e material que possa estar lá orgânico. Além da vacina contra a poliomielite, a campanha de multivacinação terá vacinas contra doenças graves, desde febre amarela até meningite, sarampo e outras. A campanha segue até o dia 30 de outubro e vai atender crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. 9h37. Temos aqui uma nota também importante, porque o endereço das 168 salas de vacinação você pode encontrar no site sensa.manaus.am.gov.br, sensa.manaus.am.gov.br. E a pandemia reduz o faturamento do turismo e hotelaria no Amazonas. Detalhes com Beatriz Silveira. A crise causada pelo coronavírus faz com que o turismo registre uma queda de 66% no faturamento devido às medidas de isolamento social no Amazonas. O setor registrou ainda redução de 72% do faturamento das agências de turismo e de 70% nas áreas de hospedagens, de acordo com dados da pesquisa Raio-X do Turismo frente à Covid-19. O balanço foi feito pela rede Observatório de Turismo da Universidade do Amazonas em parceria com a Amazonas Tour. A pandemia de Covid-19 afetou estabelecimentos de todos os portes, mas os que mais sofreram perdas foram os micro e pequenos negócios. O presidente do Sindicato Brasileiro de Hotelaria do Amazonas, Roberto Bubol, descreve a situação que vivencia no setor hoteleiro do estado. O nosso segmento de hotelaria aqui no Amazonas é meio complicado, né? Muito complicado, porque nós temos ainda uma vertente muito pior, porque nós não temos acesso, nós não temos estrada, você não tem como chegar, as distâncias são muito longas no Amazonas. Então esse é outro agravante muito sério que nós estamos enfrentando. Então existe um número muito grande de hotéis fechados. Nos últimos anos, a gastronomia virou um item importante na agenda dos viajantes. Diversas empresas do mercado de hospedagem têm acompanhado as inovações. O Hotel Juma Ópera, por exemplo, inaugurado este ano, enfrentou a crise logo no início do empreendimento. Porém, criou estratégias para driblar a crise gerada pela pandemia com a gastronomia. O gerente do local, Rodrigo Desan, conta que é oferecido um cardápio diferenciado como uma aposta no turismo local. Uma pequena redução do quadro para se adaptar, né? Infelizmente, a gente tem um restaurante que está indo bem, né? E que está nos mantendo um pouquinho ainda ativos, né? Porque se fosse depender exclusivamente da parte de hospedagem, provavelmente a gente não estaria aberto. O turismo foi um dos primeiros ramos a sentir os efeitos da recessão e será um dos últimos a se recuperar, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E Arthur, nosso ouvinte, final de telefone 8246, coloco aqui o avatar dele, que é a figurinha, é vascaíno.
Ele está com saudade do sol. Ele está perguntando qual é o bairro de Manaus ou que horas o sol vai aparecer em Manaus. Porque ele diz que ele é amazonense, o frio não está com nada, ele quer curtir o nosso verão amazônico. Ele quer curtir aquele sol na muleira. Espia, maninho. Olha, hoje não tem previsão de sol na muleira, não. Não tem, hoje não tem. Apesar de ter sol entre nuvens, sol entre mas nuvens está 22 graus. Deixa eu ver se atualizou. 22 graus ainda. Continua 22 graus, né? Agora, se o nosso ouvinte tiver aí bala na agulha, se tiver um din-din a mais... ele tem, nosso ouvinte tem. Partiu... Partiu o Sudeste, porque lá, ou o Nordeste, porque lá o sol está com tudo. E ainda, não é porque chegou o período de chuva, gente, às vezes as pessoas começam a chover, chegou o período... Gente, continuamos no verão amazônico. São chuvas do nosso verão, essas pancadas fortes que vêm acompanhadas de ventania, de trovão, de raio, que causa prejuízo à população. Mas o sol deve vir. Agora, hoje não está prometendo isso tudo, não. Para a gente ter uma ideia, a Climatempo prevê hoje máxima de 32 graus. Aí o nosso ouvinte falou, já estou com saudade do nosso solão. Hoje não tem solão em Manaus. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Saúde. O Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, referência no atendimento pediátrico, vai oferecer novos serviços. O ICAM deverá realizar cerca de 60 cirurgias ortopédicas e 20 cirurgias oftalmológicas por mês. O Instituto também ganhou uma enfermaria para pré-adolescentes e novos leitos na unidade semi-intensiva. Cuidar do cidadão. Como parte da reestruturação da rede de saúde, os hospitais João Lúcio e Francisca Mendes receberam novos tomógrafos. Os próximos a serem beneficiados serão os hospitais 28 de agosto e o Platão Araújo. A intenção do governo é melhorar o atendimento à população, diminuindo a espera por exames. Educação. As escolas de ensino fundamental do estado voltaram às aulas presenciais, com as turmas divididas e as aulas em dias intercalados. Os pais que desejarem visitar unidades podem agendar nas próprias escolas. Governo do estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Sky, isso. Agora corre. Amor, olha o fio. Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Chegou a vez da criançada voltar à escola. As aulas presenciais do ensino fundamental retornaram no dia 30 de setembro. Mas pode ficar tranquilo, o retorno foi como o do ensino médio, totalmente organizado. As aulas são híbridas. Isso significa que as turmas estão divididas em 2 grupos, com revezamento de alunos em aulas presenciais e online, evitando a aglomeração. As escolas estão preparadas para receber os alunos da melhor forma. Foram instaladas pias com sabão para lavagem das mãos. Tapetes sanitizantes estão posicionados na porta de entrada para a higienização dos sapatos. E em toda a escola é possível pegar álcool em gel nos totens ou dispensadores. Tudo isso foi pensado para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Se você ainda tem dúvidas sobre a volta às aulas, acesse o site www.educação.am.gov.br. Governo do Amazonas. 9h44. A cidade de Manaus registra aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. Alex Ferreira com as informações. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, lista Manaus entre as 7 capitais brasileiras que apresentaram tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, apesar de um sinal de queda no cenário nacional. Também estão na relação as cidades de Macapá, Aracaju, Fortaleza, Recife, Florianópolis e Rio de Janeiro. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, destaca que o país permanece na zona de risco alto para a síndrome. Os dados do sistema de monitoramento da Fiocruz se baseiam na semana de 20 a 26 de setembro. E
o Tribunal Superior Eleitoral divulga um formulário online para receber denúncias de disparos de mensagens em massa por meio do aplicativo WhatsApp durante as eleições municipais. Pela primeira vez nas eleições deste ano, o disparo de mensagens em massa foi expressamente proibido pela Justiça Eleitoral na norma sobre propaganda eleitoral. Os termos de uso do WhatsApp também não permitem a prática. O próprio aplicativo WhatsApp se comprometeu junto ao TSE a investigar as denúncias e inativar contas suspeitas, encaminhando as informações pertinentes às autoridades. Polo Industrial de Manaus terá nova empresa. Informações com Guilherme Guedes. A empresa Campbell Electronics vai abrir uma fábrica no Polo Industrial de Manaus até fevereiro de 2021. O anúncio foi dado ontem, dia 5, pelo grupo. A estimativa é de que 13 milhões de reais sejam investidos. A empresa de Taiwan é fabricante e desenvolvedora de produtos no segmento de notebooks, monitores, tablets e televisores e tem parceria com a Toshiba, Lenovo e Apple. A nova fábrica será a segunda fora de Taiwan. A primeira planta industrial do grupo no Brasil opera em Jundiaí, em São Paulo. Informações chegando de Brasília com Natália Pazzi. O novo programa social do governo, chamado agora de Renda Cidadã, deve ser apresentado na próxima quarta-feira. Segundo o relator do orçamento de 2021 e da proposta de emenda à Constituição Emergencial, senador Márcio Bittar, a proposta ficará dentro do teto de gastos. Entretanto, Bittar não deu detalhes de onde sairão os recursos. O modelo de financiamento é justamente a grande dúvida sobre o projeto. O que eu posso dizer é que é dentro do teto, é dentro do teto. Agora, todos nós estamos estudando para que a gente apresente a proposta, a ideia é apresentar na quarta-feira pela manhã, e aí sim dizendo, dentro do orçamento, de onde nós vamos tirar para ajudar essas pessoas. E ele está chegando. Boemba, boemba, com José Simão. Buenos ilegales. Fôlego, presidente. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, já para o sofá, porque é hora da propaganda eleitoral gratuita. Opa! Temos uma candidata, Simão. Sim. Uma candidata vereadora de Itacoatiara, Amazonas, que é a loira do terçado. Terçado no norte é facão. Sim. Então é a loira do facão. Loira do facão. Não é? Agora, vamos ouvir a sonora dela. Tem aqui, vai lá. Sim, e pelo barulho, vocês vão ver o tamanho do facão. Vamos lá. Itacoatiara, que aqui é a loira do terçado, eu vim para trabalhar. Meu número é 65333. Eu estou aqui para pedir voto para vocês. Não esqueça. Para você que está estressado, desorientado, desacreditado, não dê essa voto errado, meu povo. Vote na loira do terçado, cortando tudo que não presta. Vamos capinar a Câmara Municipal, fazendo a limpeza geral. Vamos acordar, meu povo de Itacoatiara. Se ela me dá um passe com aquele negócio, eu morro. Medo desse facão, viu? O facão é do tamanho daquele anão que o Bolsonaro levantou. Eu nunca vi um facão desse tamanho. Não vota pra você ver. Eu acho que ela vai capar a Assembleia toda, viu? Tem o escudo do Flamengo ali atrás, era um negócio que é isso mesmo, é o escudo do Flamengo atrás. Vamos ver essa campanha aí. Acordar, povo de Itacoatiara, que aqui é a loira do terçado, eu vim para trabalhar. Meu número é 65333. Eu estou aqui para pedir voto para vocês. Não esqueça. Para você que está estressado, desorientado, desacreditado, não dê essa voto errado, meu povo. Vote na loira do terçado, cortando tudo que não presta. Vamos capinar a Câmara Municipal, fazendo a limpeza geral. Vamos acordar, meu povo de Itacoatiara.
Quem não tá estressado, desacreditado nesse momento? Eu tô tudo isso aí. Eu tô tudo isso. Se eu fosse de Itacoatiara, eu votava nela. Lógico. É melhor votar. Simão, a gente tem um novo apelido agora do ministro da Economia? Sim. Breaking News. Breaking News. Boemba. Novo apelido de Paulo Guedes. Deposto Ipiranga. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, minha gente. Beijo. Deus me livre dessa loura do teçado, Cortando gente. tudo que não presta. Uma figura, né? É incrível a quantidade de candidatos que aparecem Brasil afora e no Amazonas não é diferente. Eis que apareceu a loura do teçado para ganhar notoriedade nacional aí na coluna do Simão. Incrível isso. E vão vir mais, né? O Simão tem garimpado aí esses candidatos do Brasil todo para trazer. E você pode acompanhar ao longo de toda a programação ou acessando o site bandnewsfm.com.br. 9h51. Agora, Manaus está entre as 7 capitais com tendência de aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. Alex Ferreira. Em meio à queda dos registros no cenário nacional, na região norte do país, Manaus, no Amazonas, e Macapá, no Amapá, aparecem entre as 7 capitais brasileiras com tendência de crescimento dos casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. Os dados sobre a tendência de crescimento da SRAG constam no sistema de monitoramento da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e estão baseados entre os dias 20 e 26 de setembro. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, falou que o país segue na zona de risco alto para a SRAG. Ainda estamos em um momento bastante delicado. A população, à medida do possível, mantenha sempre distanciamento, eventuais encontros, dá preferência para locais abertos, amplos. Máscara, fundamental, manter o uso da máscara, higienização, porque o vírus ainda está presente. Gomes alerta que as medidas de flexibilização anunciadas pelos governos estaduais possibilitam uma nova alta na curva de contágio do coronavírus. Ele diz que é preciso manter os cuidados. E justamente a gente possa identificar rapidamente qualquer mudança aí no padrão, né, do número de casos, identificar rapidamente eventuais surtos para poder agir com rapidez e constantemente reavaliar as ações e, eventualmente, até reavaliar ações já implementadas. De acordo com o Infogripe, Manaus teve aumento de casos nas últimas 6 semanas em relação à tendência de longo prazo acima de 75%. A médica infectologista Adriana Vilela diz que existem 2 formas de classificação para SRAG. Ou a gente vai classificar como síndrome gripal, que é aquela síndrome de pessoas com febre, mesmo que relatada, ou tosse, dor de garganta ou coriza. E a segunda definição que a gente tem é a SRAG, que é uma síndrome gripal com dispneia ou um desconforto respiratório ou coloração azulada nos lábios ou no rosto. No início deste mês, após investigação de 654 óbitos classificados como SRAG não especificada, 345 foram reclassificados para a Covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Sensa. Até essa segunda-feira, o Amazonas registrou mais de 142 mil casos de Covid-19 e ultrapassou as 4.100 mortes por complicações da doença, conforme a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. Vamos falar de esporte agora. Patrick Vieira conosco aqui no estúdio. Bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Em briga direta contra o rebaixamento, Minas do Distrito Federal venceu o Iranduba fora de casa. Isso mesmo, um duelo direto contra o Como é que fica agora, então? Agora a gente fala que é o virtualmente rebaixado. Não está rebaixado ainda porque ainda tem muitos jogos, mas são jogos muito pesados. Ele não venceu o Iranduba fora de casa, né? Ele venceu aqui, né? Aqui, isso. É fora de casa o Minas, entendeu? O Iranduba foi dentro de casa mesmo. Ah, tá. Eu me confundi aqui, eu digo, meu Deus do céu. Puxei o texto pelo Distrito Federal, né? Que ele venceu fora de casa o Iranduba por 2-0 ontem, na segunda-feira, às 3 horas, né? 4 horas de Brasília, na Arena da Amazônia. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Série A1
do Brasileiro Feminino. Os gols foram marcados por Bárbara, ambos os dois, né? O Hulk ainda desperdiçou um pênalti com Brenda. Apesar de ser o primeiro fora da zona de rebaixamento, Minas abriu 4 pontos para o próprio Iranduba. Ficou 14 pontos a 10 do Iranduba, que é o primeiro fora da zona da degola. Agora a equipe de Brasília depende apenas de si mesmo para fugir do rebaixamento. Já o Iranduba tem que jogar muito contra o pessoal da parte de cima. Tem chance. Ó, não vou falar que não tem, mas tem sim. Mas só que são jogos muito difíceis. O Hulk jogará contra o Kinderman, que é o 4º colocado fora de casa no dia 11, e o Palmeiras, que é o 5º colocado em casa no dia 18. Já a equipe do Distrito Federal jogará contra o Cruzeiro, que é o 10º fora de casa, dia 10, e diante do Internacional, que é o 6º no dia 18 em seus domínios. Então são ambos jogos muito difíceis para as duas equipes. Aí um vai depender de si mesmo, já o Iranduba depende de si mesmo e ainda tem que torcer pro Minas perder ambos os dois jogos. Tá difícil a coisa, não tá difícil. Mas a gente tem que lembrar que lá atrás, né, quando o 3B colocou a equipe, né, à disposição do Iranduba, eles praticamente estão jogando para não perder essa chance, né, essa vaga e tal. Mas parabéns às meninas desde já por essa briga, né, por essa vontade de estar aí no futebol, né, porque a gente está brigando com o pessoal lá de fora, a gente não está mais aqui dentro de casa, a gente já está lá fora, então só o fato delas estarem lá fora, brigando por uma vaga, se dispondo a brigar por essa vaga pelo Iranduba, as meninas do 3B já estão de parabéns. E a CBF divulga nova tabela da Série A2 do Brasileiro Feminino. A gente continua no Brasileiro Feminino. Isso, agora vamos falar do 3B, que está jogando pelo Iranduba, né? Ele que participa... jogando duas vezes. Duas vezes, né? Ele que participa diretamente dessa competição, né? Há menos de um mês da retomada da Série A2, a CBF divulgou a tabela detalhada com os confrontos até o término da fase classificatória da competição. A disputa vale 4 vagas na Elite de 2021. O retorno do campeonato acontece no dia 18 de outubro e são 36 clubes ao todo. Começam divididos em 6 grupos com 6. Os 2 melhores colocados e os 4 melhores terceiros avançam para a fase seguinte, às oitavas de final. Aí vai quarta, semi até final. Quando chegar nas semi, os 4 já sobem já. O 3B está no grupo B da competição. Vamos acompanhar eles que já pegaram esse ritmo aí da Série A. Pois é, ou seja, as meninas vão ter que pegar um fôlego aí, logo em já. Seguida já começar uma outra fase. Eu acredito que é uma grande equipe. Mas agora pelo 3B B, mesmo, né? Isso, é uma grande equipe, tá jogando contra times muito fortes na Série A, então vai chegar forte para a Série B. Exatamente. Eu penso que esse estágio aí na Série A1 é fundamental e podemos ver o 3B, quem sabe, na Série A1 também, mas como 3B, não mais como Iranduba. Lembrando que tem time muito forte também na Série A2, né? Como Vasco, Botafogo, Sport, Fluminense. Mas vamos esperar que o nosso time aí do Amazonas venha subir para a Série A. Obrigado, Patrick, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, outro dia, falando com a Bel, né, sobre o uso de tornozeleira, você explicava sobre se vale ou não usar esse tipo de acessório de compressão para treinar, né? E também falava sobre a importância do fortalecimento específico para essa articulação do tornozelo. Eu já vi muita gente correndo ou mesmo caminhando no parque usando joelheira, imaginando que a pessoa tem ali, obviamente, um desconforto no joelho. O que você explicou sobre o uso da tornozeleira, eu imagino, vale para esses tensores de compressão em todas as articulações, né? E também, sempre lembrando que o fortalecimento específico para cada lugar também é fundamental para que a pessoa siga treinando com eficiência, segurança e saúde, né? Pois é, Renata, na verdade, existem vários tipos de tornozeleira ou de joelheira, e isso é o mais importante e é essencial que a gente tem que saber antes de poder usá-las. E qual é o problema que a pessoa tem? Porque existem tornozeleiras e joelheiras que elas prevalecem, elas deixam com que você consiga se movimentar, tem a articulação do joelho continua existindo e a do tornozelo também. Ela tem só uma proteção para não ter torção, para não ter alguma movimentação que não seja anatômica e que pode acabar prejudicando uma dessas articulações. Agora, tem aquelas tornozeleiras que
simplesmente são elásticas e apertam, fazem aquela compressão, né? Aí ela é uma tornozeleira diferente, ela inibe a movimentação, ela dependendo da tensão que ela coloca, existe ali um aperto e até uma diminuição, né? Um comprometimento da circulação, e ela não favorece a movimentação anatômica correta daquela articulação. Mas a gente precisa entender qual que é o problema que a pessoa tem e por que ela está usando. Se for simplesmente para aliviar a minha dor, porque pega um pouco, tem que entender, porque senão você pode estar prejudicando, inclusive, a evolução e o cuidado que você deveria ter nessa região para não sentir mais dor e curar realmente o que você está sentindo, né? Por isso que você estaria usando aquilo. Precisa de ajuda? Quer um incentivo? Tirar alguma dúvida? É tudo aqui. @rvenere e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Também respondemos aos e-mails em forma@bandnewsfm.com.br. 10:01, Samara Souza. Finalizando aqui o Band News Manaus. Amanhã a gente volta com as atualizações do noticiário, mas claro, o ouvinte pode acompanhar ao longo de todo o dia. Tchau, tchau. Tchau, Arthur. Até amanhã. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?